O título desta última apresentação é Ganhadores de Almas no Tempo do Fim. Sabem, ouvimos muito neste fim de semana sobre teologia correta, e isso é muito importante. É importante entender quem somos, qual é o nosso propósito como adventistas do sétimo dia e como Deus nos chamou para viver nestes últimos dias. E parte disso tem a ver com evangelismo dentro da estrutura do adventismo bíblico. Esta é a peça que muitas vezes falta no desenvolvimento do caráter. Agora vou ler uma declaração para vocês. Esta é de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 259. E isso às vezes é usado como justificativa para não evangelizar. Mas observe o que esta declaração diz. Deus convoca os obreiros nesta missão a elevar o padrão e a mostrar-lhes consideração por suas exigências, honrando o sábado. Deste lugar, as publicações são enviadas e os obreiros saem para proclamar os mandamentos de Deus, e é da maior importância que esta igreja exerça uma influência correta, tanto por preceito quanto por exemplo. Agora, ouça isto. O padrão não deve ser tão baixo que aqueles que aceitam a verdade transgridam os mandamentos de Deus enquanto professam obedecê-los. Melhor, muito melhor, seria deixá-los na escuridão até que pudessem receber a verdade em sua pureza. Agora, aqui está o desafio. Às vezes, ouvimos histórias de evangelismo que está sendo feito de forma inadequada. E eu, certa vez, morei em algum lugar fora dos Estados Unidos, onde uma cruzada evangelística foi realizada, onde a única coisa que os convertidos estavam aprendendo era talvez sobre o sábado e o estado dos mortos, talvez, mas recebemos histórias que poucas semanas após o batismo, eles chamaram seu novo pastor adventista para realizar a extrema unção em favor de seus avós moribundos. E, portanto, esse, obviamente, não é o tipo de evangelismo que Deus nos chama a fazer. Obviamente, há exemplos que poderíamos lembrar aqui na América do Norte também. Portanto, há momentos em que seria melhor deixar as pessoas nas trevas até que pudessem receber a verdade em sua pureza. Mas acredito que às vezes temos essa mentalidade de não fazer evangelismo como desculpa para nossa própria falta de infidelidade e nossa falta de entrega. Dizemos, bem, se os trouxermos, eles virão para um lugar que não está realmente pronto para recebê-los, então não vamos evangelizar. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Muitos têm sido desencorajados a evangelizar na igreja porque isso tem sido feito de forma inadequada. Talvez estejamos focados em garantir que nossa igreja tenha sua teologia correta e que nos envolveremos com a evangelização mais tarde. Agora, claramente, mais trabalho precisa ser feito para educar as igrejas a evangelizar corretamente, mas isso não significa que não façamos evangelização. Agora, a evangelização feita corretamente é a peça final e vital da teologia da última geração. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, descrevendo a mensagem do primeiro anjo, diz que o evangelho eterno será pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Agora, deixe-me dizer algo bem claro a vocês. Isso não significa falar apenas com outros adventistas do sétimo dia, certo? Isso significa levar o verdadeiro evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E então Jesus diz em Mateus 24, versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eis aqui uma das chaves que talvez não tenhamos compreendido. A proclamação do Evangelho por si só não é o testemunho completo do que o Evangelho precisa ser para que o fim venha. Por que digo isso? Eis o que quero dizer. Digamos apenas hipoteticamente, e vivemos em uma era tecnológica em que agora é mais possível, por meio da tecnologia, levar o Evangelho aos cantos remotos da Terra do que nunca. E digamos, por uma questão de hipótese, que um de nossos principais evangelistas, vamos usar o pastor Doug Batchelor, já que ele não está longe daqui, digamos que poderíamos Pastor Batchelor em cada tela, ou televisão, ou telefone, ou o que quer que fosse ao redor do mundo, e ele fez uma exposição do verdadeiro evangelho bíblico, não havia erro nele, e ele pregou o verdadeiro evangelho, e não havia erro nele, e todos ouviram, e ele fez isso tão bem quanto poderia ser pregado. Isso levaria ao fim de todas as coisas? A resposta é não, porque não se trata apenas de uma proclamação que precisa ser levada ao mundo. É uma demonstração.
E essa é uma das razões pelas quais estamos realizando este simpósio neste fim de semana. Para que o Evangelho seja corretamente demonstrado, precisamos ter um entendimento correto do que é o verdadeiro Evangelho, para que possamos realmente acreditar que podemos ser como Jesus e por meio de sua graça e força, para que quando compartilharmos Jesus com os outros, eles não estejam simplesmente ouvindo sobre Jesus, mas estejam interagindo com Jesus por meio de nós. É isso que nos levará ao fim de todas as coisas. Em Apocalipse 18:1, falei sobre isso ontem à noite. A terra será iluminada com a glória do caráter de Deus quando a chuva seródia for derramada e as pessoas verão que isso é o que significa ser como Jesus. É isso que o evangelismo adequado fará no contexto da teologia da última geração. Ouça, se tudo o que você ganha por estar aqui neste fim de semana é ir embora e dizer, ok, agora eu entendo a teologia correta, não serei enganado, e isso me impedirá de fazer coisas ruins, mas então você não sai com o coração motivado para compartilhar Jesus com os outros, vou ser honesto com você, e isso não vai lhe fazer muito bem. É preciso mais do que uma compreensão intelectual do que é a teologia correta, e isso é crucial. É importante porque a teologia correta está sob ataque na igreja, mas por outro lado, isso não basta. É preciso haver uma mudança experiencial em resposta ao verdadeiro evangelho, que leve o evangelho a ser levado ao mundo como testemunho. Agora, observe esta declaração. Já ouvimos isso. Este é o desejado de todas as nações, 633. Antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, declarou que o Evangelho havia sido pregado a toda criatura que está debaixo do céu. Então, você sabe, os discípulos daquela geração cumpriram a comissão do Evangelho, levando o Evangelho a toda criatura que está debaixo do céu, no território conhecido que eles possuíam. Observe o que ela diz. Agora, algumas pessoas usam Atos 17:31 para dizer que Deus já havia determinado um tempo em que o tempo da graça se encerrará e tudo se resolverá. Mas Ellen White nos diz o que esse texto significa. Observe o que ela diz. Cristo nos diz quando esse dia será inaugurado. Ele não diz que todo o mundo será convertido, mas que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Observem isto. Ao pregar o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar o retorno do nosso Senhor. Portanto, não basta simplesmente parar de fazer coisas ruins. O caráter de Cristo ser perfeitamente reproduzido em nossas vidas não significa simplesmente que paramos de fazer coisas ruins. Significa que pregaremos o Evangelho ao mundo da mesma forma que Jesus alcançou as pessoas enquanto esteve nesta terra. Isso faz parte da perfeição do caráter, ser um ganhador de almas e um evangelista como Jesus foi. Ao pregar o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar o retorno do nosso Senhor. Não devemos apenas esperar, mas apressar a vinda do dia de Deus. Se a Igreja de Cristo tivesse feito a obra que lhe foi designada, como o Senhor ordenou, o mundo inteiro, antes disso teríamos sido avisados e o Senhor Jesus teria vindo à nossa terra com poder e grande glória. E precisamos nos perguntar, estamos pregando o verdadeiro Evangelho ao mundo, não apenas como uma proclamação, mas como um testemunho em nossas vidas? Agora deixe-me fazer algumas perguntas perspicazes. Quantos adventistas do sétimo dia, incluindo você conhece que são realmente entusiasmados com a evangelização? Quantos adventistas do sétimo dia você conhece que estão ativamente engajados em evangelismo? Quantas pessoas você já ouviu dizer que ganhar almas e evangelizar não são seus dons? Você sabia que eu me arriscaria a dizer que em 99% das igrejas que visito e nas quais falo, essa é a mentalidade dos membros? Ganhar almas não é meu dom. Não sou evangelista. Outras pessoas podem ter esse dom, mas não eu. Não sou bom em bater de porta em porta. Não sou bom em compartilhar minha fé. Não consigo fazer isso. Mas a realidade é que se você tiver Jesus em sua vida, você será um ganhador de almas. Você pode não estar falando diante de 1000 pessoas em uma cruzada evangelística, mas estará ganhando almas. E Jesus encontrou a audiência individual, como fez com Nicodemos, a forma mais eficaz de ganhar almas. Qualquer um pode fazer isso. Bom, somos bons em pequenos clichês como esse. Eu sou uma testemunha silenciosa.
Pregue o Evangelho, use palavras quando necessário. E ouça, se formos honestos conosco mesmos, nosso testemunho silencioso de pregar, entre aspas, o Evangelho sem palavras é tão ineficaz que muitos nem sabem que somos cristãos. Sou uma testemunha silenciosa. Sim, você é. Não se iluda nem se engane. Escute, há um tempo e um lugar para ser uma testemunha silenciosa, claro, mas também há um tempo para falar palavras, ou as pessoas não ouvirão a pregação do Evangelho. Tem que haver o convite, venha e siga-me. Você não pode ser uma testemunha silenciosa a vida toda e dizer, eu fui uma testemunha silenciosa de Jesus. Bem, sim, você foi uma testemunha silenciosa e não levou a lugar nenhum. Ouvi alguns dizerem, não estou interessado em evangelismo agora, mas quando o alto clamor for ouvido, então me tornarei ativo e ganharei almas no evangelismo. É como dizer, entregarei minha vida a Jesus quando as leis dominicais forem aprovadas. Você realmente acha que vai ter um interruptor acionado de repente no seu cérebro e se interessar por algo que não gostava de fazer antes da chuva serôdia? Não, a chuva serôdia vai apenas acentuar e fortalecer aquilo que já estava em desenvolvimento. Então, se não há desejo evangelístico nem desejo de ganhar almas em seu coração agora, você não vai de repente passar de nenhum crescimento zero, para o melhor ganhador de almas que o mundo já viu. Isso não vai acontecer. Quando amamos Jesus, compartilhamos Jesus. E quando temos um coração convertido e rendido, as pessoas verão isso. Esta é uma declaração poderosa do livro Medicina e Salvação, página 49. Cristo foi um adventista do sétimo dia para todos os efeitos. A questão é, você é um adventista do sétimo dia para todos os efeitos? Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em sua vida, você será um adventista do sétimo dia para todos os efeitos. E o que Cristo fez? A ciência do bom viver, 143, o mundo precisa hoje do que precisava há 1900 anos, uma revelação de Cristo. Uma grande obra de reforma é exigida, e é somente pela graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual pode ser realizada. Somente o método de Cristo dará verdadeiro sucesso em alcançar as pessoas. O Salvador se misturou com os homens como alguém que desejava o bem deles. Ele demonstrou sua compaixão por eles, atendeu às suas necessidades e conquistou sua confiança. Então, ordenou que me seguissem. Agora tenho que admitir que, como médico, sinto que tenho uma vantagem extra, pois estou em condições todos os dias em meu consultório de encontrar as pessoas onde elas estão, conquistar sua confiança e mostrar-lhes que as pessoas realmente se importam com elas. Mas você não precisa ser um médico para fazer o que esta citação diz. Somente o método de Cristo proporcionará verdadeiro sucesso em alcançar as pessoas. O Salvador se misturou com os homens como alguém que desejava o bem deles. Agora, há momentos e lugares para dar mensagens de advertência, mas de modo geral, se você acha que pode pagar por um outdoor dizendo que o Papa é o anticristo, e de alguma forma, as pessoas vão atender o número de telefone que você colocou no outdoor e dizer, ei, você pode me contar mais? Você pode encontrar algumas pessoas sinceras que estão estudando e buscando, mas a maioria nunca vai te dar a mínima importância e não vai dizer que você está usando apenas o método de Cristo. Essa não é uma prática eficaz para ganhar almas. Mas o método de Cristo é eficaz e somente Ele proporcionará verdadeiro sucesso em alcançar as pessoas. Quando nos convertemos, quando o caráter de Cristo se reproduz em nossas vidas, nos misturaremos aos homens como alguém que deseja o bem deles. Não vamos fazer da conquista de almas uma coisa de lista de verificação, tipo, Senhor, eu tentei compartilhar sobre Ti. Eu tinha algumas faixas que distribuí e ninguém se interessou, mas eu tentei. Não, quando você ama Jesus e se entrega a Ele, Ele vai lhe trazer oportunidades o tempo todo. Sabe, tive uma experiência incrível no meu consultório esta semana. Tenho representantes da indústria farmacêutica que me procuram por causa de diversas condições médicas. Eles querem que eu prescreva seus produtos. E aconteceu que uma representante da indústria farmacêutica encontrou alguns dos meus sermões online. Ela já estava me visitando há algum tempo. E ela entrou e disse algo muito interessante. Sabe, eu estava ouvindo um pastor na Califórnia alguns anos atrás e ele era adventista do sétimo dia. Eu pensei, aquele era o Doug Batchelor? Ela disse sim.
Ela disse, mas ele estava me guiando, ou eu estava seguindo, e aí meio que parei de ouvir. Mas o que você estava dizendo parecia a mesma coisa. E então ela quis saber mais. E eu lhe contei o grande conflito. E estou orando por ela. E vou ver aonde o Senhor a levará. E há outras histórias que eu poderia contar que são muito semelhantes. O Senhor lhe dará essas oportunidades. E às vezes você precisa ser intencional. Às vezes elas surgirão naturalmente. Mas somente o método de Cristo dará verdadeiro sucesso em alcançar as pessoas. E não vamos simplesmente sentar e dizer: ok, eu entendo a teologia da última geração agora. Vou deixar os evangelistas fazerem o trabalho de evangelização. Deus vai nos usar para alcançar o mundo. Review and Herald, 16 de julho de 1895. Aqueles que não se submetem à influência do Espírito Santo logo perdem as bênçãos recebidas ao reconhecer que a verdade vem do céu. Caem numa formalidade fria e sem espírito. Perdem o interesse em almas que perecem. Abandonaram o seu primeiro amor. Isso é Review and Herald, 16 de julho de 1895. Se você perdeu o interesse em almas que perecem, você abandonou o seu primeiro amor. Mais uma vez, não basta saber o que é teologia verdadeira. Se você não se interessa pelo mundo ao seu redor e pelas pessoas com quem interage que estão perdidas, você abandonou o seu primeiro amor. Agora, esta é de Parábolas de Jesus, página 384. A santificação da alma pela ação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na humanidade. A religião evangélica é Cristo na vida, um ato vivo de princípios. É a graça de Cristo revelada no caráter e operada em boas obras. Os princípios do Evangelho não podem ser desconectados de nenhum aspecto da vida prática. Cada aspecto da experiência e do trabalho cristão deve ser uma representação da vida de Cristo. Você viu isso? Cada linha da experiência e do trabalho cristão deve ser uma representação da vida de Cristo. Esta é a declaração poderosa aqui. O amor é a base da piedade. Seja qual for a profissão, ninguém tem amor puro a Deus a menos que tenha amor altruísta pelo seu irmão. Mas nunca podemos entrar em posse do Espírito tentando amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu se funde em Cristo, o amor brota espontaneamente. Se você está tendo dificuldade para amar as pessoas, é porque Cristo não está em seu coração. Essa é a realidade honesta. Agora observe a próxima frase. A plenitude do caráter cristão é alcançada quando o impulso de ajudar e abençoar os outros brota constantemente de dentro. Quando a luz do sol do céu enche o coração e se revela no semblante. Veja, a teologia da última geração fala sobre o caráter de Cristo sendo perfeitamente reproduzido para que Cristo possa vir e reivindicar seu povo como seu. Ouça, quando Cristo vier, temo que algumas virgens tolas dirão: Senhor, Senhor, não conhecíamos a teologia correta e não apontamos o erro? Como pudeste nos negar a entrada no reino dos céus? Ouça, Jesus não vem para reivindicar como seu povo aquele que fica sentado apenas para entender. Teologia sem ser uma bênção para os outros. Jesus vem para reivindicar como seus aqueles que têm a plenitude do caráter cristão, que têm em seus corações um impulso constante de ajudar e abençoar os outros. E não vamos ficar dando desculpas dizendo: esse não é meu dom para ser uma bênção. Bem, se não é seu dom, é porque Cristo não está vivendo em seu coração. Esta é a praticidade da teologia da última geração. Sim, temos uma compreensão correta de toda a teologia, e isso leva a uma demonstração prática da semelhança com Cristo, que é uma mentalidade evangelística que leva outros a serem como Jesus também. Atos 2:47 diz: o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja cheia do Espírito terá genuína conquista de almas e evangelização. Li esta declaração ontem à noite, então vou abordar apenas alguns pontos importantes. Se você olhar até a metade do slide, verá que Cristo busca se reproduzir no coração dos homens e faz isso por meio daqueles que creem nele. O objetivo da vida cristã é dar frutos, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que este seja reproduzido em outros. Portanto, observe, é a reprodução do caráter de Cristo no crente. Não estamos simplesmente tentando ganhar membros, estamos tentando ganhar discípulos que também sejam como Jesus.
Parábolas de Jesus, página 67. E então a próxima afirmação é semelhante. Agora, se você voltar à metade do caminho, ao receber o Espírito de Cristo, o Espírito de amor altruísta e trabalho pelos outros, você crescerá e dará fruto. As graças do Espírito amadurecerão em seu caráter. Cada vez mais você refletirá a semelhança de Cristo em tudo o que é puro, nobre e amável. E então vemos quais são os frutos do Espírito. Falamos sobre isso ontem à noite. E este fruto jamais perecerá, mas produzirá, segundo sua espécie, uma colheita para a vida eterna. Bem, talvez eu tenha mencionado isso de forma semelhante ontem à noite, mas deixe-me dizer desta forma. Se você tentar compartilhar nossa fé com os outros e for irritante, desagradável e difícil de dialogar, eles não vão querer ter nada a ver com a nossa fé. E para ser sincero, às vezes, e essa é a minha implicância como palestrante, às vezes as pessoas vêm falar comigo e são meio insistentes com suas opiniões. E às vezes isso é simplesmente desanimador. E se quisermos ganhar pessoas para a verdade, precisamos dos frutos do Espírito na maneira como dialogamos com outras pessoas. E então temos esta declaração: quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reivindicá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. E isso acontecerá quando a colheita estiver pronta imediatamente. Cristo irá usar a foice. Ele aguarda com grande desejo a manifestação de si mesmo e de sua igreja. E sabe, sou grato por não ser Deus. Você consegue imaginar como Deus se sente, às vezes, olhando para a igreja adventista do 7º dia de Laodiceia? E nós sentados dizendo, somos ricos e abastados e não precisamos de nada. E Deus está dizendo, bem, se vocês não precisam de nada, por que não estão indo e alcançando um mundo perdido e moribundo com a última mensagem de misericórdia que lhes dei para transmitir a eles? Estamos apenas sentados em nossas belas casas e em nosso bom estilo de vida aqui na América do Norte, onde somos abençoados além da nossa imaginação, e ainda assim Deus nos deu esses meios e esses talentos para sermos uma bênção para um mundo perdido e moribundo. Parábolas de Jesus, página 69. É o privilégio de todo cristão não apenas aguardar, mas também apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós que professamos o seu nome, estamos dando frutos para a sua glória. Quão rapidamente o mundo inteiro seria semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente a última grande colheita amadureceria e Cristo viria para colher o precioso grão. Amigos, se chegarmos a uma compreensão clara do que é a verdade e se recebermos Jesus em toda a sua plenitude e fizermos a obra que Ele nos chamou para fazer, para constantemente ser uma bênção para os outros, rapidamente o mundo será semeado com a semente do Evangelho e Jesus retornará. Se você acha que simplesmente entender teologia fará com que Jesus volte, esse é apenas o primeiro passo do processo. João 4,35 nos diz que os campos já estão prontos para a colheita. O que estamos esperando? Por que não estamos trabalhando para alcançar a colheita do mundo? O grande conflito, página 464, diz: apesar do declínio generalizado da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Essas são as igrejas fora do adventismo. Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da piedade primitiva, como não se viu desde os tempos apostólicos. Deixe-me dizer uma coisa: o futuro do adventismo e do cristianismo não é um declínio para o mundanismo. O futuro do adventismo e dos seguidores de Deus em todo o cristianismo é um reavivamento de piedade primitiva como não se via desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se afastarão daquelas igrejas nas quais o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto ministros quanto membros do povo, aceitarão de bom grado as grandes verdades que Deus fez com que fossem proclamadas neste tempo para preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. E então eu gosto desta declaração, o grande conflito 611. A grande obra do Evangelho não deve terminar com menos manifestação do poder de Deus do que marcou sua abertura. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem ser cumpridas novamente na chuva serôdia em seu encerramento. Aqui estão os tempos de refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados quando vierem os tempos de refrigério da presença do Senhor e Ele enviar Jesus. Servos de Deus com seus rostos iluminados e resplandecentes de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu.
Amigos, quando a chuva serôdia cair, apressar-nos-emos de um lugar para outro para proclamar a mensagem. Mas, novamente, se você não estiver interessado em compartilhar a mensagem com as oportunidades que Deus lhe dá agora, você não fará parte dessa obra no fim dos tempos. Milagres serão realizados, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. E então, a última frase diz: assim, os habitantes da terra serão levados a tomar posição. Agora, essas são minhas considerações finais. Deus se justificará e retornará a esta terra quando tiver uma geração que seja uma reprodução do seu caráter e que esteja ativamente engajada em dar frutos aos outros, tendo constantemente o impulso de ser uma bênção para os outros. Não basta conhecer a verdade e abster-se de pecar. Como diz o livro Parábolas de Jesus 384, a plenitude do caráter cristão é alcançada quando o impulso de ajudar e abençoar os outros brota constantemente de dentro. E espero que seja isso que vocês tirem deste simpósio. Pela graça de Deus, desenvolva a plenitude do caráter cristão para que você seja uma bênção para outras pessoas. Em Parábolas de Jesus 415, aqueles que aguardam a vinda do noivo devem dizer ao povo: eis o vosso Deus. Os últimos raios de luz misericordiosa, a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo, são uma revelação do seu caráter de amor. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória na sua própria vida e caráter. Devem revelar o que a graça de Deus fez por eles. Amigos, quero fazer um apelo a vocês. Agora é o momento para nós, adventistas do sétimo dia, entregarmos a nossa vida ao Senhor e pedirmos ao Espírito Santo que revele os pecados em nossa vida que tão facilmente nos cercam, para que possamos ter as impurezas de nossas vidas removidas, para que Jesus possa ser visto plenamente em nós e não paremos simplesmente de fazer coisas ruins. Deus nos capacitará para então sairmos e sermos evangelistas, para que sejamos os melhores ganhadores de almas que o mundo já viu. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus e para apressar o seu breve retorno, para que Jesus possa vir em poder e glória. E quando ele vier buscar o seu povo, dirá: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Ele está dizendo que estas são as pessoas que saíram e foram uma bênção para os outros, assim como Jesus foi uma bênção enquanto esteve nesta terra. E é isso que queremos ser, amém.